A paz de Cristo a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Estamos meditando no sermão profético. Vai de Mateus até Lucas, tendo algumas declarações também em João, mas nesses três evangelhos, também nos profetas menores, como Amós, Sofonias, Malaquias e muitos outros, o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, Daniel, muito falou sobre a vinda primeira e também a segunda. O que nós estamos esclarecendo nesses dias é a respeito desse Cristo que vem às escondidas. Como será a vinda de Cristo? Quando ele voltar, qual é a posição que deve estar o cristão? Quem serão os que serão arrebatados? Quem são eles? Nós estamos meditando em tudo isso, porque a responsabilidade de pregar o Evangelho não é de qualquer um, queridos. É bom que vocês saibam que pregar o Evangelho todos querem, mas o chamado não é para qualquer um. Então hoje as pessoas elas correm atrás de redes sociais, do pastor ou da pastora. Primeiro que já está errado você acreditar que existe uma pastora. Só para quem não ler Bíblia. Mas para quem ler Bíblia e acredita no Evangelho, sabe que não existe pastora ungida com unção, com óleo. Não existe com imposição de mãos para o presbitério, como diz a palavra de Deus em Timóteo. Não existe. Não existe. O mínimo que a pastora pode ser é mulher a esposa do pastor e ser considerada como adjuntora dele, tanto na vida do lar, como também no ministério, pode atribuir a ele pela obra de Deus. Agora, missionária ou profetiza, se tiver na presença de Deus, pode ser usada dessa forma. Mas pastora não existe. Então, tudo isso está dando lugar para as pessoas e a igreja está se contaminando, a igreja está se rompendo, saindo dos seus princípios, saindo do foco da realidade que é o Evangelho e tomando um novo rumo, um outro rumo. O rumo político, o rumo da destruição, o rumo da perdição. E não é de se estranhar porque Cristo já havia exortado sobre isso e nós temos que atentar muito para isso. Eu vou ler aqui em Mateus, voltar aqui em Mateus capítulo 24, onde está escrito no versículo de número 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos tornam tempo e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, vós, quando virdes
todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, meu querido, nós temos aqui o Senhor Jesus exortando aos irmãos, exortando a igreja, deixando essa declaração a toda a humanidade, a todos os cristãos e a toda a sua igreja, acerca da segunda vinda, da sua segunda parousia, da sua segunda epifania, que ele voltaria para que todos pudessem ver. Está aqui a Bíblia declarando. Eu gostaria de ver alguém das igrejas, seja elas, qualquer igreja que seja, que pudesse provar, mostrar na Bíblia que Jesus vem às escondidas e pega a igreja, leva um povo e deixa um outro povo para buscar depois. Eu gostaria de ver a igreja, esses teólogos das assembleias, das batistas e de todas as denominações do meio que se diz pentecostais, os apóstolos e todas elas, os missionários e todos eles, que pudessem provar isso, mostrar dentro da Bíblia que está um versículo. Eu não quero versículo empolado, enrugado como o maracujá murcho, que é o que eles ensinam, né? Enrugado pela política, enrugado pelo amor do dinheiro, enrugado pela falsidade espiritual que eles carregam com eles, enrugado de todas as formas pelo pecado, pela corrupção, pelas coisas desse mundo, empolado e cheio de toda sorte de engano por essas teologias baratas que eles têm aí. Eu gostaria que tivesse um versículo como esse aqui, por exemplo, olha, que Jesus está dizendo. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Aí ele diz aqui, ó, ele vai enviar, o que ele diz aqui? O versículo de número 34. Eu gostaria que eles dissessem, como está dizendo isso aqui? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra vai passar, mas as minhas palavras nunca, jamais passará. Então mostra onde está dizendo Jesus aqui. Olha, eu vou vir para vocês, fiquem preparados e ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver, só vocês, hein? Então vamos fazer essa combinação aqui nós, porque eu não quero ser visto por ninguém quando eu pegar vocês aqui. Fiquem preparados, eu vou vir caladinho. Mas a Bíblia está dizendo aqui no versículo de número 3, grande clangor de trombeta. O que representa isso quando o anjo vem para pegar a igreja? O que representa clangor de trombeta? É a mesma coisa de você estar pulando no altar aí, irmão, quando o mito de vocês chega, ou qualquer outra coisa, né? Como o dinheiro faz coisa, né? A igreja, né? Essa igreja preta que está aí agora, né? Tem igreja preta aí, da coisa preta, né? Das paredes pretas, como o povo entrou por esse princípio. Não, porque tem isso na linguagem, não sei o quê, como tem isso na linguagem diabólica. Porque o crente é transparente, queridos. Crente não inventa. Não. Ele chega nas paredes da igreja dele, mete tinta branca, ou tinta vermelha, ou amarela, ou rosa, como ele quiser. Ele não inventa isso de fazer preta porque é isso, é aquela igreja tal, sabe? Vendidos ao paganismo e ao pecado. Então ele está dizendo aqui, antes dessa grande tribulação que vai, e vem desde o número 1, né, até chegar do 15 ao 28.
a grande tribulação. E as tribulações, os apertos, os aflitos e as aflições que vai vir aí para toda a humanidade, que já está, né? Já está aí, né? Então, a igreja hoje ela está sofrendo humilhação. Ela está sofrendo humilhação por causa do seu pecado e da sua vergonha. Deus está te humilhando, viu, pastor? E tu acha que tu está sofrendo perseguição porque é do evangelho? Tá vergonha, ô babacão, pagão velho, bode velho. Vai se converter, rapaz, deixa de ser bobo. Tu pôs a igreja na política, vocês puseram a igreja na política, fez a cabeça do povo, tornou eles massa de manobra, porque a igreja é isso, o povo é massa de manobra mesmo, pelos políticos, né? É isso. O aposentado está aí no caminho da morte, da fome, o político lutando para matar ele de fome, e vai matar de fome, não tem jeito, e ele ainda está do lado de um presidente daqui, do presidente dali, ainda atrás disso, de direita e esquerda, ele está vendo a fome chegando em sua porta, porque é isso que o governo está fazendo. Agora vem esse dos Estados Unidos aí, esses outros que estão aí pegando não sei da onde, lá de Venezuela, está lá preocupado com essa gente, irmão. Isso aí é uma coisa. O que simboliza isso aí não é perseguição por causa do evangelho. O que simboliza isso aí dentro da Bíblia é a corrupção política que vai ferir todos os homens, inclusive os crentes. Mas em primeiro lugar os ímpios. Mas depois disso vem o anticristo para dar para os ímpios, que eles pensam que é um lugar de glória. E vão dizer paz, 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 que maravilha, que maravilha, que maravilha. Depois ele mostra a sua cara e diz: eu sou o anticristo, eu sou aquele que quero ser Deus, que parece ser Deus, não com essas palavras que ele vai dizer, mas com as suas atitudes. Ele vai mostrar e todo mundo vai descobrir. E vai dizer: e agora? Adoramos o cara errado. E agora? Abraçamos o cara errado. Não é melhor vocês agora, igreja, abraçar o cara certo? Quem é o cara certo? Quem é a pessoa certa? Não é melhor vocês se abraçar com o evangelho, com a palavra de Deus, com Cristo Jesus, que é o homem certo, a pessoa certa, e esquecer direita e esquerda? Por acaso Jesus não morreu com os dois braços abertos? Eu não falei isso já nos vídeos anteriores? Não morreu. Onde Jesus declarou uma direita e uma esquerda? Uma para vocês dizer que é do bem e a outra para vocês dizer que é do mal. Então vocês pegam o braço de Jesus, o braço direito, vocês ficam do lado direito de Jesus, né? Do lado esquerdo de Jesus não presta. Cara, mas quantas crentes ignorantes, não? Quanta ignorância entrou na igreja? Quanta estupidez entrou na igreja? Vocês não percebem? Não dá para vocês perceber isso, irmãos? Então isso que está por aí hoje, que você está dizendo: nós estamos está sendo perseguido, porque isso nada mais é do que taxas. Tudo isso que está aí, o presidente lá da América fazendo isso, com os daqui, com aquele de lá, tudo isso vai gerar taxa para você pagar, viu? Prepara o lombo. Não dá em nada. E se tiver uma guerra? É a mesma coisa. Pior ainda. Você vai pagar mais ainda. Isso significa o quê? O pobre, cada vez mais pobre, mais assolado, mais desgraçado, miserável, morrendo de fome, e eles por cima, como diz o mundo, da carne seca. Até o dia que eles também morrer com a sua própria riqueza, com as suas próprias riquezas e sem conseguir comprar 1 quilo de feijão para comer. É só aguardar para ver. Eu não estaria aqui, mas quem estiver verá. Então vejam aí, Jesus está dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele virá para buscar a sua igreja, e ele está dizendo aqui, ó, e todo o olho verá. Todos verão. Dá uma olhada aqui nesse clangor de trombeta, que está dizendo como Jesus vai voltar. O capítulo de número 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra aí. No versículo de número 13, Paulo diz assim:
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, se você sabe que seu pai, sua mãe, seus irmãos morreram em Cristo, tinha uma vida disciplinada em Cristo Jesus, tem que esperar pela salvação. Se você sabe que você está na presença de Deus e amanhã ou depois ou qualquer momento Deus vai te tirar desse mundo, não tenha tristeza, porque você voltará com Ele. Essa é a confiança que Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalônica. Aí ele diz assim, cremos que Jesus morreu, mas cremos, ou melhor, e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. Então, observe, irmãos, todo homem formado em Adão, e toda a raça humana é isso, é formada em Adão, com exceção daqueles que são formados pelos demônios, né? Porque tem pastor dizendo que as mulheres deitaram com os demônios e geraram gigantes. Que absurdo! Você verá isso futuramente nos vídeos aqui em Coluna Betel, a Porta do Céu, essa aberração maligna. Então, ele está dizendo aqui, cremos que Cristo Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dormir em Jesus aqui, não é que Jesus está dormindo no pó da terra, tem gente que diz que Jesus está dormindo no pó da terra. É absurdo, não. Dormir em Cristo aqui é se arrepender, edificar sua fé em Cristo Jesus e morrer em cima da profecia, crendo que Cristo é o nosso Salvador. Isso é morrer em Cristo. Isso é morrer em Jesus. Então ele diz aqui, Deus o tornará a trazer. Então todos aqueles que nasceram, que vieram de Adão e Eva, eles lá no Éden receberam um corpo. Sabemos como é que Cristo fez o homem, aquele boneco no pó da terra, depois colocou nele o Espírito. Até então o Espírito dormindo naquele corpo, sem ação nenhuma. O que Cristo faz? Sopra nele o fôlego da vida. O Adão se tornou alma vivente. E a partir daí, de Adão com Eva veio todos os seres humanos, os que já nasceram de Caim, Abel, até Cristo voltar com a mesma semente. Então, quando Cristo, como diz Salomão lá em Eclesiastes, quando Cristo quer tirar a vida do homem, ouça uma coisa, Satanás não tira a vida de ninguém da terra, de homem nenhum da terra. Foi Satanás que matou. Satanás pode ter matado, mas pela permissão de Deus. Satanás não tira a vida de ninguém sem a permissão de Deus. Todas as almas, Jesus diz, me pertencem, mas a alma que pecar, essa morrerá. Essa alma que está em pecado, essa alma que está sendo assolada pelas coisas desse mundo, pelo pecado, ela só vai morrer quando Cristo permitir. O diabo chega para matar a pessoa, vai matar a pessoa ali, só se Cristo permitir. Se Cristo permitir, a pessoa não morre. Não morre. Está cheio de gente aí que já era para ter morrido há muito tempo, mas no entanto está vivo, morre antes. As pessoas usam esse provérbio, morre os bons, ficam os ruins, nada disso. Deus sabe todas as coisas. Então, quando Cristo toma o fôlego de vida, leva para ele, esse corpo se desmorona, vai para o pó, que é o lugar dele, a terra destrói esse corpo, e lá o espírito fica dormindo no pó da terra. Como está Maria? Se esse espírito dormiu em Cristo, pela misericórdia, a graça e a salvação de Cristo,
Quando Cristo voltar para buscar a igreja, com esse barulhão dos anjos festejando, então Cristo soprará nele o fôlego da vida novamente, e ele vem, só que vem com o corpo glorificado. Então você precisa acompanhar aqui Coluna de Betel, que com toda a humildade e simplicidade que Deus tem nos dado, você vai saber qual é o seu destino, viu, crente? Mas você não quer, você prefere aí uma pastora que enche de divisão mentirosa, um pastor que vai no inferno sei quantas vezes por dia, uma pastora que vai no inferno sei quantas vezes por semana, lá vê um, vê outro. Ah, claro que seu lugar é isso, né? Pelo amor de Cristo, como pode isso? Como é que pode ser isso, meu Deus? Porque não tem nada a ver com Bíblia, nada, relação nenhuma, esse tal inferno com a Bíblia, relação nenhuma. Então ele diz aqui o 15: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está dizendo aqui, irmãos, acreditem que quando Cristo vier buscar a igreja, que vier para arrebatar o seu povo, nós, os que estamos vivos na posição de serviço a Deus, não vamos subir primeiro do que eles, não seremos primeiro do que eles, e nem eles primeiro do que nós. Dá uma olhada no versículo aí, ó, de número 17, o 16 ainda, ele diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu. Cristo descerá do céu, o mesmo Senhor, não tem outro, não tem um que venha às escondidas, igreja. Aonde está, pastor? O outro Senhor que veio e pegou as escondidas, ou o outro Senhor que vem depois de pegar as escondidas? Onde que está, pastor? Onde que está ele? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado. Que é brado, querido? Como é que esse Cristo vem às escondidas, se está dizendo que vem com clangor de trombeta, os anjos fazendo festa, e ele bradando? Aí ele diz aqui, ó, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Cadê o silêncio? Cadê o esconderijo? Cadê o sorrateiramente sem que ninguém veja? Aonde está isso, igreja? Onde vocês arrumaram isso? Aí ele diz aqui, ó, grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. O arcanjo aqui que é o mesmo Senhor, Jesus de Nazaré. As assembleias, outras igrejas aí, os pentecostais já tem, eu acredito que é outra pessoa, que o arcanjo é outra pessoa. Claro que vocês acreditam que o arcanjo é outra pessoa e vocês pregam assim. Por quê? Vocês acreditam que o que vem buscar igrejas escondidas é outro arcanjo? É outro Deus? Então só pode acreditar nisso mesmo. Mas o mesmo arcanjo, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo não muda. Um só para tudo e para todos. Ele diz aqui, ó, ao soar a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Observe que primeiro ele vai fazer a ressurreição dos que morreram com ele, ou seja, dos que morreram salvos. Aí vem Maria, a mãe dele, não biológica, mas por aceitação, que aceitou gerar dentro dela o Filho de Deus. Então vem a Maria, vem o Pedro, Paulo, João, Tiago e todos os demais apóstolos, todos os fiéis que morreram em Cristo Jesus, e todos aqueles que João viu na ilha de Pátimo, as almas debaixo do altar, vestidas de branco, todos eles, toda essa gente levantarão naquele grande dia. E ele está dizendo aqui, ó, o 17: depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os ressuscitados, que morreram em Cristo. Quando Cristo aparece no Monte Tabor, ali com os três apóstolos, Pedro, João e Tiago, Jesus se transfigura e aparece com ele quem? Elias e Moisés. O que significa aquilo? Significa que quem morreu com Cristo está sepultado hoje na presença de Deus, que é o caso de Maria, Paulo, Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos, dormindo no pó da terra. Todos esses, quando Cristo vir para arrebatar a igreja, ressuscitando eles, com que corpo voltará? A mesma coisa do Moisés. E os demais que ficarem vivos, a mesma coisa do Elias. Por quê? Porque a santidade é uma só. Mas esse é mais do que aquele ali, tem mais. Isso define-se em obra, viu, queridos? Galardão se define em obra. Para vocês dizem que a obra nada vale, vocês estão enganados. Paulo falou sobre as obras aqui em Filipenses, mas Paulo não estava falando sobre galardão. Paulo está falando sobre o que diz respeito a colocar salvação na obra. Mas a obra de Cristo que você faz tem o poder da salvação junto com ela, para que tu seja galardoado naquele dia. Tu recebeu o teu galardão, tu tem que trabalhar para Cristo. Tu vai receber o galardão de quem, ô igreja? Vocês vão receber galardão de Bolsonaro, do Lula, do Trump, que está aí, né? É desse que vocês vão receber galardão. Do jeito que vocês estão indo, né? O batistas, metodistas, Assembleia, Paz e Vida, Universal, Renascer, toda essa imundícia aí de política que entrou dentro de vocês aí, vocês aceitaram. É deles que vocês vão receber galardão naquele dia lá, tá? Que galardão será esse, hein? Meu Jesus. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Só resta agora o quê? A coroa. Vocês vão ganhar a coroa. Não é de espinho não, viu? O petróleo que vocês estão brigando aí, tá? Será derramado bastante petróleo naquele dia, viu? Para que o fogo queime com gosto. Aí ele está dizendo aqui, ó. O 17, né? Nós acabamos de ler. Ele disse: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mostra o Cristo escondido aqui, igreja, por favor. Mostra esse Cristo escondido aqui. Onde ele está? Só na cabeça de vocês. Massa de manobra de pastores corruptos que vocês são. Agora vejam aqui, segundo os Tessalonicenses, o apóstolo Paulo orando aos irmãos de Tessalônica. Ele diz no versículo de número 1, capítulo 1 da segunda carta: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muito, ou muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumente de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais,
Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus e como resultado sereis havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeci, ou melhor, também padeceis. Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, queridos, Cristo manifestará do céu. Você que vai sofrer tribulação, está querendo a igreja que vai às escondidas, né? Está querendo um Cristo que vem te pegar às escondidas, levar você, levar essa gente que está aí na política. Ô irmãos, por favor, ouça esse velho aqui, que não fala por interesse nenhum de vocês, que não fala por interesse nenhum de direita ou esquerda, que não tem nenhum interesse de dinheiro de ninguém, que não está interessado em teu dízimo, nem na tua oferta, irmãos, nem de ganhar dinheiro daquilo ali, que está lutando e que batalha para comer o seu pão de cada dia, todo dia, a minha vida. Ouça isso, irmãos, foge dessas coisas, por favor. Ouça, Cristo voltará para buscar a sua igreja, mas de crente arrependido que nasceu de novo, crente agarrado com a política, queridos, foge, esse Cristo não faz parte da igreja. Esse Cristo abraçado com política, direita, esquerda, esse Cristo não faz parte do reino do céu, meu irmão. Foge disso. É criaturas que precisam se arrepender e nascer de novo. Foge. Vem para Cristo, vem para a verdade, vem para a salvação. Cristo voltará para buscar a sua igreja. E se você está sofrendo tribulação por causa do Evangelho, venha para Cristo, confia, não saia. É assim mesmo. É isso mesmo. O Evangelho é isso mesmo. É sofrimento por causa da verdade. Não por causa da política, como está aí a igreja perseguida por causa de quê? Da política. Daqui a pouco você vai ver que dentro da igreja você não pode fazer mais nada, é um campo de corrupção, é um campo de tráficos, de todos os sentidos, misturado com tudo. É o que vai acontecer com a igreja, é o que Cristo está permitindo. Por quê? Porque a igreja se contaminou. Foge dela, meus irmãos, foge dela. Essa igreja luterana, essa igreja que está amarrada e presa nessa tal reforma. Foge. Então Jesus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo: alívio conosco, quando do céu se manifestará o Senhor Jesus Cristo. Em chama de fogo. Como é que ele vem? Está vendo aqui? Como é que ele vai vir? Em chama de fogo. É com fogo, é com clarão, é com luz. Não é com esconderijo, com escuridades ou com escuros para ninguém ver. Ah, mas o céu não vai dar lá. Você vai saber tudo sobre isso. Por que Jesus está falando? Aí ele diz aqui, ó, em chamas de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai vai tomar vingança naquele dia. Quando o seu filho receber autoridades, vai buscar a tua noiva, vai buscar a tua esposa, a tua igreja, desce, vai, e ele vem com os anjos. Não tem arcanjos, porque o arcanjo é Jesus, mas não tem querubins, não tem serafins descendo com Jesus, não tem nenhum deles. Está tudo com o Pai lá na glória, esperando a igreja, que vai descer os anjos para buscar a sua igreja, a igreja de Cristo. Ele diz em chamas de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, queimando a todos
com chamas de fogo, ele trazendo a sentença final, o terremoto final, para que a terra se desmorone e o céu se enrole, e você saberá sobre o céu enrolar, a terra, a condição dela, tudo aqui no Colônia de Betel, tá? Permaneça aqui conosco que você saberá. Te garanto, você não vai se arrepender um minuto de ouvir a palavra de Deus aqui no Colônia de Betel. Aí ele diz assim, ó, eles por castigo padecerão eterna perdição. Olha que tristeza. Sai, meu querido, sai disso. Sai dessa igreja pagã, sai desse costume pagão, para você não passar por isso. Ele está dizendo, eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos, arruinados, destruídos, humilhados, envergonhados, sem nenhuma oportunidade de salvação. Foge, queridos, enquanto há tempo. Seu pastor está abraçado com a política de direita e esquerda, foge dele. Foge, por favor, há tempo ainda. Ainda dá tempo, vem para o Evangelho, vem para Cristo, não pereça. Não pereça, por favor, vem para o Evangelho, dá tempo. Não tem cristas escondidas, não tem nada disso. Cristo é transparente, Cristo é perfeito, é real. Vem, meu irmão, para o Evangelho. Você já experimentou coisas de Deus, você já viu Cristo agir na sua vida. Por que você deixou ser levado por essa corrupção das igrejas? Os pastores se contaminaram com essa tal direita e esquerda. E você deixou ser levado, irmã. Só porque você quer um batom, só porque você quer vestir uma calça como um homem, só porque você quer uma barriguinha de fora, uma piercingzinha no nariz, no umbigo, minha irmã, só porque você quer uma tatuagem maldita, você deixou ser levada por isso. E agora vai perecer. E sentir o peso da condenação eterna. Banidos da face do Senhor. Aí ele diz aqui, ó. Deixa eu me achar aqui. E da glória do seu poder. O 10º. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Glorificado nos seus santos. Que santos? Os anjos estão vindo com ele? Nada disso, querido. Ser glorificado naqueles que morreram com ele, salvos, e aqueles que vai ser arrebatado ou transformado para serem arrebatados juntamente com os ressuscitados. Porque Cristo envia o anjo, escolhendo os seus em 4 cantos da terra. Escolhendo para quê? Para transformar, como a água foi transformada em vinho, assim você ser transformado, como Elias, que foi transformado, e o Eliseu viu, e depois subir para o céu num redemoinho. Juntamente com os ressuscitados, subir para o céu, para a nuvem, para encontrar com o Senhor. Então está dizendo aqui, e ser admirado dos seus santos, e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, queridos, aponta o Cristo escondido. Ele diz aqui o 11, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todos os desejos da sua bondade, a obra da fé com poder. Rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, ainda tem tempo para você. Venha para Cristo, igreja. Sai da direita à esquerda. Não tem sofrimento nenhum na terra hoje por causa do Evangelho. Com algumas pessoas, talvez, que sofrem aqui com a doutrina,
com o ensinamento da palavra de Deus. Mas todo o sofrimento que essa igreja tem hoje é por causa de direita e esquerda. Trump está de um lado, Lula do outro, Bolsonaro do outro. Tudo que vocês fizeram foi isso. Lá está o prefeito de São Paulo, o prefeito de Minas, o governador de Minas, o governador de São Paulo, eu, todos infiltrados dentro das igrejas. Essa é a vergonha da igreja. Essa é a perseguição da igreja. E nunca, porque você diz para o deputado, arrepender-se, o deputado, não você vai para o inferno. Você não tem coragem para isso, seu frouxo, mentiroso. Você é um deles. Mas aqui em Colônia de Betel, não. O Betel vai dizer sempre. Para Donald Trump, para Maduro, para o Lula, para o Bolsonaro, para quem quer que seja. Se vocês não se arrependerem e se renderem aos pés do Senhor, o petróleo que vocês brigam hoje e o ouro que vocês brigam hoje, a prata, só vai servir de combustível no lago que arde com fogo e enxofre. Porque a boca do Senhor o disse. Anula que eu quero ver. Pode anular desse velho aqui, mas daquele que está à direita do Pai, eu quero ver você anular. Assim diz o Senhor, não é meu Senhor? Assim tu disseste. Portanto, queridos, nosso objetivo é deixar você bem atento e esclarecido de que não há outro Cristo senão esse, de que não tem nenhum às escondidas. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor tão grande para conosco, pela obra do teu Espírito, por nos dar, Senhor amado, o privilégio de viver o teu Evangelho, de viver, ó meu Deus, meu Pai, todo o sofrimento de Cristo na cruz, pelos nossos pecados. Nos dá o privilégio de dizer, se Cristo padeceu pelos meus pecados, e eu tenho que pagar o preço, eis-me aqui. Por isso eu posso dizer, Jesus, em alto e bom som, eis-me aqui, para morrer pro pecado, e por amor ao teu nome, sempre, sempre, sempre. Ó Deus, que tu venha ter misericórdia da nossa nação, sarar a nossa terra. Misericórdia daqueles que estão na igreja inocentes, ou melhor, enganados. Ainda tem gente enganada dentro da igreja, Senhor. Ainda tem gente enganada na terra. Não podemos dizer que não tem, que todos já sabem. Não, ainda tem. Mas por amor a estes, que tu venha ter misericórdia e que eles possam ser esclarecidos e voltar-se a ti para serem salvos. Abençoa a nossa juventude, abençoa, meu Deus, meu Pai, os médicos de uma forma geral, nos hospitais, abençoa os que estão nos presídios, abençoa, meu Deus, meu Pai, os enfermos, os velhos, os doentes, os aposentados, os mais humilhados da terra, o homem do campo, o lavrador, o agricultor. Que a nossa nação possa ser uma nação voltada a Ti, em espírito e em verdade, não no legalismo da direita e da esquerda, Pai. Nessa coisa nojenta e imunda, que essa igreja que se diz tua e que tu sabe que não é, e alguns que nunca foram, mas que tu, pela tua palavra, através das nossas pregações, deseja que eles venham a ti. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, abençoa as crianças em todo o mundo, e nos dê graça para te servir. Abençoa, meu Deus e meu Pai, e faz que a chuva temporã e seródia caia na nossa terra, pois sabemos que futuramente ela vai se afastar. E quando virá com fúria para mostrar a tua insatisfação sobre todo e sobre todos. Mas nem por isso o Senhor vai deixar de fazer com que o grão brote, a semente, produza o fruto. Por enquanto, porque haverá um tempo em que tu vai dizer para a terra, limita tudo, e tudo virá escassez, até que tu te manifeste para buscar o teu povo. Obrigado, Jesus, por tudo. Ó Deus, receba a honra, o louvor hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.